Agora, às 7h27, nós tranquilamente decorremos com o nosso Talks até agora. Até achei que teríamos mais fumaça aí nessa primeira meia hora, só que estamos preparando uma segunda meia hora muito boa para vocês que nos acompanham. Eu havia prometido uma convidada especial para hoje, ela já está conosco. Tchau, querida, o Diário do Impeachment, lançado em 2021 pela Matrix Editora, tem 808 páginas disponíveis. Disponível nas versões física e digital. Ele foi escrito pelo ex-deputado e ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, e ele tem como coautora a sua filha mais velha, Daniele Cunha, que está aqui conosco para participar, portanto, do Talks dessa quarta-feira. Daniele, seja bem-vinda. Obrigado pela gentileza de aceitar o nosso convite. Boa noite para você. Boa noite. Eu queria agradecer primeiro a oportunidade, é uma honra para mim. Eu já tive a chance de interagir um pouco com o Clareto, que me fez o convite, e já trocamos bastante figurinhas na internet desde a época do lançamento. Então, esse convite para mim ele é especial. E me coloco aqui à disposição para poder falar um pouquinho, tirar dúvidas, dar algum bastidor, enfim, acho que fazer o bom debate da política, que é assim que é bom, né? Muito bom. Boa noite, Daniele. Eu queria antes começar com uma história para você ver o que é o tanto que o mundo ele é pequeno. Eu hoje estava almoçando com um grande amigo meu, comentei da sua participação no programa, ele falou, não acredito, você vai encontrar a Dani Cunha? Vou. Pô, primeiro, eu descobri que você fala francês fluentemente, eu tô certo? Eu falava, na verdade, agora eu acho que eu arranho um pouquinho. Pois é, o caso que ocorreu com ele e que teve a sua direta participação foi bem peculiar. Em Cap d'Antibes, ao lado de Cannes, ele teve um problema com o braço e você salvou, porque precisava traduzir para o médico de forma correta, e ele não fala inglês, ele não fala francês, inglês, ele fala super fluentemente. O Cláudio Souza, falou, Rodrigo, ela me salvou numa situação, ela passou a madrugada comigo no hospital, falando com os médicos, xingando todo mundo e dando orientação, devo meu braço a ela. Olha, é uma história, eu fico muito feliz em você ver como o mundo é pequeno, e também quando a gente faz um gesto bom, a vida ela vai proliferando isso, né? E você pode ter certeza que eu não lembro que eu falei direito para o médico, e como eu não sou tão fluente assim, graças a Deus que o braço dele está intacto e que o comentário não é o contrário, né? Não, ele agradeceu o mundo, mandou um beijão para você, falou que você foi extremamente prestativa, atenciosa, ligou para Deus e o mundo e colocou lá a melhor orientação possível, e que hoje ele tem um braço, então ele deve esse braço a você. Muito bom. Daniele, boa noite, obrigado por estar aqui com a gente. Deixa eu emendar já uma pergunta. Você lançou o livro, né, em coautoria com seu pai, o ex-deputado Eduardo Cunha, contando bastidores daquele processo de impeachment da ex-presidente Dilma, né? Com certeza vários bastidores, você pode contar alguns para a gente daqui a pouco. Eu queria fazer uma pergunta mais envolvendo toda a questão da produção do livro. O Eduardo Cunha foi vamos colocar, o principal agente, né, da construção daquele impeachment, vários detalhes, e ele é um personagem com envolvimento e com interesse, né, em narrar essa história. Mas por que a gente deveria acreditar na versão do Cunha dessa construção do impeachment da ex-presidente Dilma? Olha, é uma pergunta bem interessante, Lucas. Eu vou responder em duas formas. Primeiro, uma coisa que eu ouvi, depois de o livro já ter sido publicado, eu ouvi de um senador, e ele falou uma coisa muito interessante para mim e para o meu pai, que ele virou e falou assim, uma coisa vocês podem ter certeza, e a prova de que tudo que o Eduardo falou é verdade, é que ninguém até agora contestou alguma coisa. Nós não temos um processo, para não dizer que não recebemos nenhuma notificação, recebemos uma do advogado do Lula, que estava correto, porque no momento em que o livro foi escrito, tinha o processo, algum dos processos dele estava no estágio X. O livro foi publicado, o processo avançou. Então, a gente fez uma correção na edição seguinte e saiu. Então, eu achei isso muito interessante, porque, assim, o livro, ele não é um livro, ele não tem papas na língua, digamos assim, o livro. E o objetivo do livro, ele foi um relato.
Eu não vou dizer que eu antigamente até dizia que o relato era desapaixonado, só que eu vou pedir licença a mim mesmo para dizer que não é bem desapaixonado. Eu acho que o grande ponto daqui é o seguinte, ele é muito corroborado. Então, aquilo ali é, primeiro, uma junção dos eventos, segundo, sob a ótica e participação da única pessoa, acima de tudo, que participou de todas as etapas, seja da etapa da articulação, seja da etapa da condução, seja da etapa da realização, participou de fato de todas as etapas. Aí você poderia me dizer, ok, mas então o que garante que é um livro do que pensa Eduardo Cunha? É claro que o livro tem o que pensa Eduardo Cunha, senão o livro não seria, acima de tudo, de autoria de Eduardo Cunha. Mas eu acho que o grande ponto ali é a construção dele foi feita, com todo o clipping da época. Então, a gente pegou todo o acervo do que acontecia, que saía no jornal, porque cada matéria tinha um bastidor. A gente cruza essa matéria e esse bastidor com as agendas oficiais. Aí, dali, você tem as testemunhas que corroboram, você tem as entrevistas que são realizadas para enriquecer o fato. Então, o livro, ele é muito bem amarrado, a tal ponto de que ninguém teve ainda, não sei se capacidade é a palavra, mas ninguém questionou a veracidade. As pessoas não necessariamente gostam, né, de ali estar, mas elas não questionaram. E eu acho que o último ponto, que é o principal, é que Eduardo Cunha não se poupa. Então, ele não é uma questão de poupar ou de não poupar. Ele narra a articulação que, para muitos, ela pode ser mal interpretada, mas ele não deixou de narrar por isso. Claré, você. Ô Dani, primeiro te agradecer demais, né, por ter aceito o convite. A gente realmente, desde o lançamento, tem trocado algumas figurinhas aí na internet. Eu li o livro todo, você sabe disso, e já mencionei o livro aqui algumas vezes no programa. Gostei demais, inclusive as pessoas não sabem, mas existem alguns capítulos iniciais que falam sobre a história do Brasil, né, como que a gente chegou nesse momento desse presidencialismo de colisão ou cooptação, né, e a minha pergunta é um pouco mais objetiva, assim, mais para quem não leu o livro mesmo. Tirando o Eduardo Cunha, que foi peça fundamental, imprescindível para que ocorresse o impeachment, quem foram outros players, né, bastante importantes nessa decisão tão importante que aconteceu em 2016 no Brasil? Perfeito. É uma pergunta muito interessante, porque a gente vê muitos dos players ativos da época no processo de impeachment hoje, de certa forma, renegando as suas respectivas biografias. Então, por exemplo, se a gente pegar um exemplo de um player que foi muito importante, foi o próprio Rodrigo Maia. O Rodrigo Maia foi uma pessoa que ele fazia a interlocução da oposição da chamada oposição, né, da chamada, enfim, da direita ali. Então, toda DEM, PSDB, ele foi um grande interlocutor, ele lutou muito para o impeachment, até o momento em que ele colocou a vaidade pessoal dele acima de qualquer coisa, que foi quando ele queria ser, a todo custo, o presidente da comissão do impeachment. Mas o que eu achei mais curioso foi, nesse momento político recente, ele até deu uma entrevista para a Veja, dizendo que o impeachment foi motivação pessoal do Eduardo Cunha. Só que ele foi uma pessoa que viveu a biografia política dele com base nisso. Então, eu achei extremamente interessante, porque é um mérito que ninguém pode tirar dele. Eu tenho minhas opiniões e divergências com o Rodrigo Maia, mas ele foi uma figura importante para o impeachment. Então, me entristece ele negar a própria biografia, e também isso fala um pouco de caráter. Mas, continuando, assim, falando das pessoas de muita relevância, toda a parte da oposição ali, então, o Carlos Sampaio, líder, o próprio presidente Bruno Araújo, que até ficou muito marcado ali naquele momento do voto. O voto dele foi o voto que, no placar, já contabilizou que o impeachment teria sido aprovado. Então, foi uma comoção, ele foi uma figura importante. Os movimentos de rua foram muito importantes, tanto que hoje temos pessoas com mandatos eleitos, né, eletivos, que coordenaram naquele momento toda a parte de rua. A rua, sem sombra de dúvida, foi o maior player. Agora, curiosamente, temos alguns outros. A gente não pode deixar de destacar dois. Sérgio Moro,
que ele... O Sérgio Moro, aí, enfim, mais uma vez, eu também tenho a minha opinião, mas ele sempre teve uma motivação política. E ele usa da crescente do impeachment de maneira muito clara para poder se beneficiar. Tanto que nos últimos movimentos e manifestações, as pessoas já estavam enaltecendo Sérgio Moro. O assunto já não era mais impeachment. Por quê? Um dos episódios foi o grampo ilegal do Lula com a Dilma, que inclusive foi a origem do nome Tchau Querida, né? O grampo ilegal. Sérgio Moro grampeia ilegalmente, vaza ilegalmente depois e depois pede desculpas, assim como se nada tivesse acontecido. Então, Daniele, pegando um pouco de carona rapidinho na pergunta do Claré sobre os personagens principais além do Eduardo Cunha, eu queria que você fizesse um destaque, não sei se tão necessariamente com muitos detalhes no livro, mas pelas apurações, pelo que você conversou nas entrevistas com o Cunha, personagens de Minas que se envolveram nessa articulação para o impeachment, né? Se fala muito do então senador Aécio Neves, que era um dos líderes da oposição. Tem um caso curioso, que eu tenho muita curiosidade, pelo menos, que era o então ministro Mauro Lopes, do MDB de Minas, que depois sai do governo e vota pelo impeachment, né? 2 semanas antes ele era ministro do governo. Conta esses detalhes para mim. Claro, eu acho muito importante a gente falar aqui do senador Aécio Neves primeiro, porque o senador Aécio Neves, ele não queria o impeachment. Então, o livro, ele coloca isso, ele retrata isso muito bem, e isso não é uma opinião. O Aécio, ele sempre acreditou na cassação da chapa, porque na cassação da chapa ele teria a oportunidade de disputar a eleição novamente e provavelmente ser o vencedor. Naquele momento você não tinha nenhuma outra figura e realmente ele foi o maior carimbo ali até chegar o presidente Bolsonaro de personagens de direita. Então o Aécio, ele não lutou pelo impeachment. Ele, em todos os momentos e todas as oportunidades em que tiveram conversas de articulação, ele participou de muitas das articulações com o presidente Michel Temer e com o Eduardo Cunha, sim, mas no fundo a motivação dele não era o impeachment. Para ele o impeachment pessoalmente não mudaria nada. Então ele não podia dizer que ele era contra e ele cansou de manifestar isso internamente. Eu não posso dizer que eu sou contra, claro que eu não sou contra o impeachment, mas não vou aqui, não é a pauta da minha vida. Então, isso nunca foi nenhuma novidade em Brasília, e o livro retrata muito bem isso, e até a mídia à época. O Mauro Lopes, ele foi um pouco eu tenho apreço, eu acho o Mauro um cara bacana, um cara gentil, um senhor que eu respeito bastante. Agora, ele representou muito da conduta do MDB como um todo no impeachment ali. Porque o que acontece? No momento em que as articulações vão se intensificando, os partidos e os deputados, respectivamente, não vão querer ficar de fora. Então é aquela coisa meio ninguém quer tá no barco que está afogando. Então eles vão percebendo, vai se consolidando. Então não foi só o caso do Mauro, eu diria que a maioria dos deputados ali, a decisão foi tomada nas últimas 2 semanas. Se a gente olhar um fato muito interessante, o atual ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, ele uma vez pessoalmente me contou um fato que eu achei muito engraçado. Se vocês lembrarem bem, ele foi um dos primeiros a aderir a Dilma no começo do impeachment e apanhou muito, acabou vindo para o outro lado e depois foi o partido mais atendido. No governo do Michel tinha, 5, 6 ministérios da maior relevância. E o Ciro uma vez falou para mim, assim, brincando, ele falou: Dani, eu fui oposição na minha vida uma vez por 5 minutos para nunca mais. Então, assim, é uma frase, eu acho interessante, eu acho, de certa forma, até um pouco característica até do partido, da presidência, com todo respeito, mas isso representa muito como a negociação do impeachment foi conduzida. Dani, primeiro fazer uma propaganda aqui para o seu livro. Enquanto a gente estava conversando, eu acabei de adquiri-lo pelo Kindle, R$ 62,91 na Amazon. Ótimo. E você pode comprar ele na Amazon, pode comprar em vários outros sites, mas
Eu prefiro o Kindle, viciei nele e facilita bem a leitura, até indico para quem gosta aí de tecnologia e ler, o Kindle é uma boa saída. E para a pessoa que está querendo comprar o seu livro, eu pelo menos, assim, eu não o li ainda, mas o Claré já falou bastante, já deu vários spoilers, inclusive deve ter atrapalhado até a venda, de tanto que ele fala, né, Claré, do livro. Mas... eu comprei na pré-venda, ainda falei com ela no Twitter, no Instagram, comprei na pré-venda. Mas ele ainda não contou o final, então as pessoas não sabem ainda se ela vai ou não sair do impeachment. Vai ou não, né? Mas o interessante para aquelas pessoas que estão nos ouvindo agora, tanto aqui na capital quanto em toda Minas Gerais, que tem interesse em comprar o livro, pelo que eu percebi, ele é um chá de realidade para as pessoas que ainda têm essa poesia da política sobre a direita e a esquerda, sobre você ter uma ideologia e ela ser defendida pelos seus políticos lá dentro, e na realidade ele escancara aquilo que é a política nua e crua. E isso dá um choque de realidade no leitor, e acho que para a população que está aí numa pré-eleição, a gente já, né, parece que a gente nunca sai mais de eleição, que parece que está em campanha o tempo inteiro. Mas eu queria que você me falasse para aquela pessoa hoje que ainda se ilude com aquele discurso político de eleitoreiro mesmo, até populista, o que essa pessoa que tem esse mundo de poliana na vida dela vai encontrar no livro de mais chocante, que vai dar para ela um chá de realidade que deixará sem dormir. Isso é uma boa pergunta. E eu digo uma coisa que eu nunca posso deixar de frisar, apesar dos milhões de choques de realidade, eu, coautora do livro, ainda assim não deixei de desacreditar. Porém, dito isto, eu acho que para os polianas da vida, o que pode alardear mais e assustar mais, primeiro, a frieza do processo. O processo político, ele é um processo político. Então, você tem uma articulação, você tem uma conversa, você tem uma pessoa mudando de lado, você tem... Então, assim, as pessoas podem olhar para isso e falar, bom, então não se tem ideologia, não se tem lado. Olha, muito sinceramente, o próprio PT é a grande prova de que não se tem ideologia. E ali a racha, eu costumo dizer que eles usam muito o discurso, né, do teve golpe, eu costumo dizer que a grande golpista na história foi a Dilma, porque ela deu o golpe do Lula, para poder disputar a reeleição dela naquele momento em que ele seria o candidato, o presidente, que se ele tivesse sido presidente, provavelmente não teria acontecido o impeachment. Esse é um grande ponto ali, principal, que não podemos ignorar. Então, quem lê o livro vai enxergar, na minha humilde opinião, primeiro, uma aula seca, porém uma aula, porque você tem tantos detalhes que é um livro denso. Não é um livro que você lê, assim, antes de dormir, sabe? Com a cabeça, com ele para cima, para cair na sua cara se você apagar. Não é um livro... Deve até atrapalhar o sono, né, na verdade. Deve até atrapalhar o sono, deve dar um certo pesadelo. É indicado, viu? Para quem comprá-lo, não é indicado ler antes de dormir. É bom, não é indicado ler antes de dormir. Recomendo ler num domingo, recomendo ler, assim, à noite, aos pouquinhos. Rivotril do lado também, talvez, Dani? Assim, Foi? O Rivotril do lado, uma água com açúcar. O Rivotril do lado ajuda, principalmente se a pessoa é da política, aí eu recomendo com certeza um Rivotril do lado, porque o livro ele é desprovido de polimentos, podemos dizer assim. Então, eu acho que, acima de tudo, a pessoa vai encontrar ali uma aula bruta do sistema, mas não deixa de ser uma aula. Então, não só do sistema de articulação, do jogo de xadrez, como as pessoas falam muito, mas também de como funciona o sistema político, como se vota, como se aprova uma votação, como se altera uma votação dentro do regimento. Então, o livro ele é uma aula nesse sentido, né? Danielis, em que momento, e é claro, você estava lá ao lado do seu pai, em que momento houve a ruptura de Eduardo Cunha com o governo do Partido dos Trabalhadores e em que momento isso foi marcante para que Eduardo Cunha fosse o protagonista do outro lado da história? Olha, o momento foi praticamente desde a reeleição. A Dilma, ela nunca foi uma pessoa que gostava do meu pai, e meu pai ele tem uma frase muito interessante, me ensinou muito isso, que ele falava assim, nunca podemos esquecer que ela me escolheu como inimigo.
se ela não tivesse me escolhido como inimigo, talvez eu também não tivesse tido essa projeção, nem a oportunidade de, assim, conduzir um processo, ter virado presidente da Câmara. Então, esse momento, ele foi um dos principais ali. Agora, eu consigo te citar alguns episódios, como, por exemplo, quando inicia a Lava Jato, que a Dilma tenta ali, a seu modo, obstruir o processo. E, acima de tudo, o principal eram as votações. O meu pai, ele sempre fala isso, é verdade, ele nunca deixou de votar nenhuma matéria do governo. Então, as pessoas tinham essa mania de rotular ele como pauta-bomba, Eduardo Cunha traz a pauta-bomba. Tudo que tinha para votar, votava-se. Muito diferente, por exemplo, do Rodrigo Maia. Então, a grande insatisfação da Dilma com ele era o cotidiano. Ele colocava a Câmara para andar, ela não confiava nele, e foi uma relação que foi se desgastando. Ela, quando ela é reeleita com uma porcentagem mínima de aprovação, completamente desgastada, e é uma relação que vai deteriorando. E, acima de tudo, não ajuda o fato dela ter colocado na interlocução dela duas pessoas extremamente complicadas, que é o Zé Eduardo Cardoso, principalmente o Zé Eduardo Cardoso ali. E depois ela escala o próprio Jacques Wagner ali, que tenta fazer um meio de campo. Mas eu diria que o Zé Eduardo Cardoso talvez seja mais responsável pelo impeachment do que se bobear ela, de tanto que ele pisou na bola em cima dessa articulação, sempre querendo tripudiar, sempre querendo passar por cima, sempre querendo tentar fazer uma negociação torta. Não faltaram, e isso tudo é narrado no livro, não faltaram ofertas do outro lado para o meu pai, em termos do processo de segurar o processo de impeachment, oferta de nomeação de ministro do Supremo, as coisas malucas, oferta de eu nomeio um, você nomeia o outro, principalmente a PEC da Bengala, que foi uma grande rusga ali entre eles, porque ela era contra e ele extremamente a favor, tanto que foi uma votação colocada em cima da hora, mas que passou. Então, daí onde vem a origem do famoso pauta-bomba. Então, assim, o livro inteiro, ele narra todos os fatos. Não houve um momento em que falou-se, bom, agora eu vou passar o impeachment. Não tem esse romance. Foi como é que eu falo? Como uma relação vai se desgastando? Foi um desgaste de relação que foi culminando, e a gente não pode deixar de esquecer que o principal fato, gente, é que houve um crime de responsabilidade. Então, se não tivesse um crime de responsabilidade, não haveria um processo. Então, ela consegue se enterrar, sabendo com as pedaladas, ela cometeu o mesmo erro no mandato anterior, não satisfeita, ela comete no seu segundo e último mandato. Então, ela ali comete as pedaladas, ela assina os decretos, mantém eles assinados e começa a forçar a oposição para tentar votar. Chega num dado momento, para você ver, me perguntaram mais cedo do Aécio Neves, o PSDB e o PT estavam juntos, fechados, para votar a favor ali da lei orçamentária que iria invalidar o crime de responsabilidade dela. Então, isso mostra um pouquinho como funciona e talvez para muitos tire um pouco o estômago, né? O sistema político. Daniela, nós estamos caminhando para a reta final do programa, nós vamos ter 2 minutos aí, então eu vou te pedir até para responder essa pergunta que eu vou te fazer rapidinho. A entrevista que o Eduardo Cunha deu à Veja em maio, ele disse que vai voltar, né? Parece que ele ainda está com os direitos políticos suspensos e diz que a próxima candidata seria até você, mas que ele quer voltar. Ele tem fôlego e vontade, principalmente, para concorrer de novo? Você pode... Claro. Você conversa com ele, você percebe isso? Eu converso com ele o tempo inteiro e, assim, dizer que ele não teria vontade seria tirar a essência dele. Então, eu acho que tem pessoas que são políticos de carreira, tem pessoas que nasceram políticos e não se veem fazendo nada de diferente. Então, além dele ser uma pessoa extremamente resiliente, passou por tudo que passou com muita resiliência, é um desejo pessoal dele, é quem ele é, voltar. Então, hoje, qual é o grande objetivo dele? Primeiro, claro, concluir a defesa dos seus processos para que ele possa estar elegível, porque no momento ele não está elegível, mas, acima de tudo, disputar uma eleição, é ganhar uma eleição, é retornar para onde ele estava. E, em paralelo a isso, tanto que ele vai mudar o título dele para São Paulo,
Então, se ele tiver a oportunidade de disputar, ele vai disputar por São Paulo. Muito bem, essa que falou com vocês aí, ouvintes da 98 e telespectadores da Rede Mais Record TV, foi Daniele Cunha, coautora do livro Tchau, Querida. Daniele, muito obrigado mais uma vez pela gentileza de aceitar o nosso convite aqui no 98 Talks. As portas e os microfones vão estar sempre abertos aí para você. Nós vamos fazer outra vez essa conversa aí, porque teve muita coisa que ficou sem ser perguntada. Obrigado, boa noite. Até a próxima. Muito obrigada a todos pelo convite, pela oportunidade de falar um pouquinho mais sobre o processo, e me coloco aqui à disposição sempre que quiserem, seja para discutir o Tchau, Querida, seja para conversar sobre o cenário político. Eu estou aqui inteiramente à disposição de vocês.